Hoje a gente vai falar, eu quero trazer alguns pontos importantes aqui, que começa, claro, um certo tom, um tanto quanto de opinião pessoal e filosófico do que está acontecendo como um todo. E aí a gente, através dos dados que eu tenho conseguido aqui compilar, montar esse quebra-cabeça chamado economia, a gente conseguir de alguma maneira transformar isso em compreensão do ciclo econômico e, através desse ciclo econômico, compreendermos esse ciclo econômico, entendermos quais são aqueles ativos que normalmente não apenas nos protegem, mas que nós conseguimos tirar proveito dele em meio a esse, entre aspas, caos. E aqui o que eu me refiro caos não é plantar absolutamente nada, é entendermos um pouquinho mais do curto prazo. Nos ensinaram eternamente a olharmos, digamos, aquilo que está, o buraco que está apenas na nossa frente. Só que se a gente aprende a navegar nesse buraco de curtíssimo prazo e não cairmos nesse buraco de curto prazo, é como se lá na frente nos abrisse uma oportunidade gigantesca, digamos, de um céu de brigadeiro e que nada nos afetaria. Ou seja, passamos esse pequeno buraco aqui na nossa frente que estamos vivendo, está tudo bem. Quando não, também falam, quando não nos ensinaram que esse buraco sequer existe. E que, portanto, estamos navegando num céu de brigadeiro e que daqui para frente tudo é maravilhoso. E eu não quero dizer que tudo é catastrófico nem que tudo é maravilhoso. Vamos analisar os fatos, vamos analisar os dados e vamos analisar o que está por trás dessas mensagens. Eu vou mencionar aqui, eu vou até pegar aqui daqui a pouco, vou tomar a liberdade aqui de, já vou fazer isso agora, levantar de pegar o livro que eu estou lendo pela terceira vez, O Caminho da Servidão, e eu separei uns trechos que eu quero mencionar aqui, de um prólogo, porque esse livro foi escrito em 1944, que O Caminho da Servidão, e essa edição, que é da LVM, que por sinal é a editora que está editando o livro que eu estou escrevendo, que eu vou tentar ainda lançar esse ano, e nesse livro ele tem alguns prólogos, tem do Milton Friedman e tem do próprio Hayek, em que o Hayek escreveu esse livro, como eu falei, em 1944, ou seja, ali cenário de Segunda Guerra Mundial, e ele veio fazendo alguns prólogos antes da entrada do livro. E nessa edição da LVM, que de novo a LVM é de dois amigos meus, o Hélio Beltrão, que todo mundo acompanhou ele comigo na Argentina, e do Rodrigo Marinho também, e eles abriram a porta até para fazer a edição do livro que eu estou escrevendo, mas esse prólogo aqui é muito interessante porque ele fez o primeiro prólogo em 1956, ou seja, 12 anos depois da primeira publicação do livro, depois um prólogo que é o que eu vou começar agora de 1976, então você vai vendo que ele vai mostrando os momentos atuais quando ele estava escrevendo esses prólogos, ao que ele escreveu em 1944, mas o cenário filosófico da coisa, do processo de como governos autoritários e governos grandes tomam conta de nossa vida e interferem absolutamente na economia. Para aqueles que acham que a economia realmente não pode ser o centro, digamos, da nossa vida, ela afeta a todos nós. Não adianta, você pode ser um escritor, você pode ser um esportista, o que quiser. Quando a economia, que é uma consequência das ações políticas e a forma como está sendo conduzida essa política, é natural que nós tenhamos problemas grandes na economia que afeta invariavelmente aquilo que nós vivemos dentro das nossas casas e de nossas empresas. Grande parte disso que é tirado para o sustento de nossas famílias. Então, é um quebra-cabeça que grande parte das pessoas mais alinhadas à esquerda adoram falar que quem olha apenas a economia não tem coração ou não olha para o social. E muito pelo contrário, a nossa visão de economia, e quando eu falo a nossa, as pessoas que pensam alinhadas à forma como eu penso economia, entendem, ou nós entendemos, que nada mais agrega valor ao social do que uma economia descentralizada, que gera mais renda, que gera mais emprego e que leva, obviamente, mais dinheiro à casa das pessoas através dessa ação individual que está por cima da ação coletiva, que para ter uma ação coletiva, você precisa de uma economia centralizada, uma economia planificada. E uma economia centralizada, ela naturalmente pressupõe a existência de alguns autoritários. Afinal de contas, quem vai controlar, quem vai ser o centro dessa planificação central? Se as vontades de cada um de nós são individuais, cada um de nós atribuímos um valor subjetivo a qualquer bem ou serviço
ou qualquer experiência que a gente vá viver. Como é que alguém pode centralizar esse planejamento sem ser autoritário? Se eu quero esse moletom verde, você quer um moletom preto e nos obrigam a usar um moletom cinza, é claro que a gente precisa de alguém autoritário para planificar e dizer, essas pessoas têm que usar o moletom cinza e não pode usar o preto nem o verde. Então, é natural que quando a sociedade vai vivendo essa ideia autoritária, é claro que nós vamos nos acostumando. E aquelas pessoas, como o próprio Hayek explica aqui nesse livro, em uma ou duas gerações, nós nos acostumamos a isso. Nós achamos que a única maneira que a gente vive, que tem de viver e de organizar uma sociedade, é com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nos ensinaram em nossa geração. E se a gente acha isso, a gente passa a não questionar absolutamente nada que nos é implantado. Então, se o Estado tem que ser grande, se o Estado tem que ser autoritário, se o Estado tem que dar saúde, tem que dar educação, tem que dar estradas, tem que dar rodovias, tem que dar, sei lá, o que mais você quiser, o cada um de nós quisermos, afinal de contas, lembra que a vontade é subjetiva. Então, o que o Estado tem que dar para você é uma coisa, para mim pode ser outra. Para mim, se o Estado existir, ele tem que ser o mínimo para garantir vida, liberdade e propriedade privada. Absolutamente mais nada. E um mercado aberto com ampla concorrência. Para você pode falar, não, eu quero educação e saúde vinda do Estado. Apesar de você entender que é mais caro do que se você tiver autonomia sobre o teu próprio dinheiro. Então, vou fazer uma pausa aqui, gente. Quem puder, por favor, dá o like, compartilha o vídeo, porque me ajuda o algoritmo a distribuir mais essa live de toda quarta-feira, através de todos os dados que eu venho colhendo, que eu faço questão de compartilhar aqui com todos e farei também questão de compartilhar agora em junho presencialmente com quem puder. Então, quem puder, agradeço imensamente. Se der esse tal do joinha aí, compartilhar, deixar comentários aqui, a gente vai responder também aqui esses comentários. Eu super agradeço porque realmente me ajuda. Então, voltando aqui, pessoal, basicamente, a gente acostuma que aquilo que nos foi ensinado é a única maneira de planejar a sociedade. Quando a gente acredita nisso e não vê, nos colocar uma venda sobre nossos olhos e nós não enxergamos mais outras possibilidades de vida, e quando alguém vem e levanta essa discussão, eu que penso muito contra o Estado, eu vejo várias vezes em ambientes próximos de amigos, familiares, um final de semana tomando um vinho, a gente senta e fala assim, cara, deixa eu dar a minha ideia. No primeiro momento era, você tá maluco, como assim? Calma, antes de repudiar a ideia, entenda. Quando eu começo a explicar, ele fala, posso não concordar, mas vou pensar sobre o tema. Esse é o ponto que eu quero, que nós pensemos diferentes, que foi justamente quando eu comecei a mergulhar nessas ideias, nessa forma de pensar e de estruturar a economia, eu comecei a olhar e falei, isso aí tá louco. Quando eu comecei a mergulhar muito mais, eu falei, pera lá, tem um fundamento por trás de tudo isso. E eu não quero que ninguém concorde com as minhas ideias. Eu quero que a gente aprenda a questionar o status quo que a gente vive. Eu acho que se perguntarmos aqui para a grande maioria se estamos felizes com o status quo que a gente vive, a educação é boa, a saúde é boa, as estradas estatais são boas, ou qualquer outro produto ou serviço que é ministrado ou administrado pelo setor público, se você está satisfeito com ele, eu vou entender que grande parte diz que não. Quem me acompanha sabe que eu gosto de viajar, eu estive em mais de 65 países e eu vejo que dos nórdicos, que funciona muito bem, também tem reclamação. Eu sou cidadão europeu, a gente teve uma vez que eu estava morando na Espanha, de 2018 a 2020, a gente estava em Amsterdã, minha mulher teve um problema nas costas e ela tentou ir no setor de saúde e ficamos 3 horas e meia esperando, até que tivemos que pagar o médico e ela foi atendida na hora. Então, todos os problemas existem. A gente acha que sempre do outro é muito melhor. Então, quando eu falo que a gente aprendeu a aceitar o que nos foi ensinado e nos colocar uma venda em que nós não sequer entendemos ou sequer permitimos pensar que é uma outra forma de organizar a sociedade e, consequentemente, a economia, a gente já taxa essa pessoa de louco. E é justamente isso que eu quero colocar aqui. Quando chegamos nesse ponto, eles venceram. E eles, eu estou falando, quem são? Os planificadores centrais. Porque os planificadores centrais colocaram uma ideia na cabeça das pessoas em que essas ideias são intransponíveis, que o Estado ele é obrigatoriamente necessário para as nossas vidas em absolutamente tudo. Quando chega nesse ponto, você legitimou a existência de alguns burocratas de plantão, que muitos sequer chegam lá pelo voto, esses burocratas de plantão passem a legislar e definir leis que mudam e interferem em nossas vidas.
Ou seja, o cara pode ir lá e passar uma lei, fazer ali as arquiteturas políticas dele, que precisa, os conchavos políticos que precisam para aprovar uma lei, e ele radicalmente muda, por exemplo, a forma como você investe na tua previdência. Vocês viram essa semana que começamos, a segunda-feira, vem da notícia que o governo queria mudar as regras de previdência privada. Aquele dinheiro que você já pagou imposto em toda a cadeia produtiva, já pagou imposto de renda sobre ele, você colocou numa previdência privada, ou seja, um fundamento de capitalização, em que eles querem mudar o ITCMD, o Imposto sobre Doação e Causa-Mortes, de que você pagará para deixar para os teus herdeiros. Eles recuaram. Claro, recuaram, o Lula veio, falou que ele recuou, ele quer, obviamente, angariar popularidade. Claro que ele vai inventar daqui a pouco outro meio, vai passar ali debaixo do pano outro tipo de imposto se esse não for aprovado. Isso tá claro, mas olha o jogo do planificador central, aqui em nome do Lula, em nome de figuras do judiciário, em nome de figuras do legislativo, arquitetando contra o que é o interesse do povo, que isso é deixado de lado. Só que quando nós aceitamos e legitimamos que aquelas pessoas que lá estão, e muitos deles não chegaram pelo voto direto, como eu próprio falei, o sistema político brasileiro permite isso, dos 513 deputados, a última vez que eu tinha visto, por volta de 30 foram eleitos pelo voto direto, o resto foi puxado pelo coeficiente eleitoral. Então, quando eu digo isso, nós estamos legitimando que aquelas pessoas, aqueles burocratas que lá estão, conhecem sobre tudo, e a gente aceita que eles comandem as nossas vidas. Não, eles não conhecem sobre tudo. Eu aposto que poucos conhecem sobre funcionamento de FGTS, como que é a possibilidade de investimentos aqui ou no exterior, quais as possibilidades de rentabilidade versus o risco que a gente tem nos mais variados países do mundo. Então, e dois, esse é um ponto, a gente legitima e a gente aceita que ele acha que ele conhece sobre tudo e ele pode passar uma lei sobre investimentos, sobre educação, sobre costumes, que eles vão determinar como nós nos comportaremos. E o segundo ponto é que a gente legitima essa pessoa que sequer chegou lá pelo voto para dominar nossas vidas. Quando isso está feito, o caminho, aí sim, para eles, para esses burocratas de plantão e de turno, como a gente fala, que lá estão por um tempo determinado, eles conseguem estender as garras dele por cima da sociedade, como muito bem fala Hayek aqui. Ou seja, os braços deles, como um polvo, ele vai abraçando toda a sociedade e vai cada vez mais controlando os meios de nossas vidas e vão cada vez mais entrando na forma como nós vivemos. Então eles começam pela forma como você poupa seu dinheiro, como o FGTS é rentabilizado, que é um roubo claramente, ele rentabiliza TR mais 3, ou seja, 4,5% ao ano quando o CDI está 10,5%, né? Está acima de 10%. Quando você pega, por exemplo, entrarem na sua previdência privada e mudarem a forma como você poupou ao longo da vida inteira, a gente vê mudanças de regras transitadas em julgado, ou seja, que não caberiam mais mudanças, e essas regras passam a ser mudadas por membros da Suprema Corte Brasileira e empresas precisam pagar impostos retroativos ao processo que já tinha sido transitado em julgado. Isso pode quebrar empresas e aí essas empresas precisam de ajuda estatal para se financiar e pagar em parcelas, ou seja, veja como eles vão, de maneira sutil, estendendo suas garras para toda parte da sociedade, até que chega na forma como você tem que ensinar o teu filho. Nossa, nós aqui, que temos um privilégio, colocamos nosso filho em escola privada, certo? Certo. Qual é o conteúdo que eles são obrigados a aprender? A grande pauta, quantas horas por dia estuda, quais os dias, quais as matérias principais, é tudo definido pelo MEC, o Ministério de Educação e Cultura, que a gente já viu o que eles entregam. E ele tem a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, que mostra o que os nossos filhos têm que estudar. E quem é colocado como cabeça do MEC? Indicação política. Ou seja, o jogo é muito sujo. E se nós legitimamos essa entrega, nós legitimamos essa abertura desses burocratas, porque o Estado é formado pelos burocratas, o Estado não existe, certo? O Estado não é uma pessoa, como eu sempre falo e brinco, você vai descer na rua aqui embaixo e dar bom dia, boa tarde, boa noite para ele. O Estado, ele nada mais é do que figuras que o compõem, né? Essa empresa aqui, quem é essa empresa? Somos nós, os sócios da empresa, da Aquavero, que fazemos gestão de patrimônios de famílias, de empresas, estruturamos dívidas, mas se todos nós aqui, os sócios e os funcionários, forem embora,
a empresa não é nada, a empresa morre. Assim é o Estado. Então, quem são essas pessoas que lá estão legitimados por nós para dominar as nossas vidas por completo? E eu já saio um pouco desse tema para entrar na parte de investimentos. Eu deixei aqui atrás, a gente tem dia 29 de junho, e está passando aqui embaixo, quem puder se inscrever, nós vamos estar presentes um sábado o dia inteiro, não apenas para debater temas sobre esse, mas também trarei pessoas para falar sobre investimentos internacionais, todas as possibilidades lá de fora, e principalmente blindagem patrimonial. Por quê? Porque, veja, nós acordamos essa semana ouvindo que, como eu falei agora há pouco, que o governo poderia mudar as regras de previdência privada. Para quem não sabe, na Colômbia, o governo do Petros, que está com a popularidade nas mínimas, um governo de extrema esquerda, está querendo acabar com a previdência privada, porque o Estado precisa de impostos, eles não têm mais para onde crescer esses impostos, assim como aqui no Brasil, mais ou menos, que eu falei semana passada, eu falei num vídeo na semana passada, na curva de Laffer, e eles precisam achar novos meios. Então eles estão tentando acabar com a previdência privada para que tenha mais financiamento através da previdência pública. Quem diz que não mudarão as regras aqui? Não sabemos. Eles estão carentes de receitas, porque estão nos estrangulando através dos impostos e, obviamente, tira as nossas liberdades com relação a isso. E você duvida? Veja a regra que acordamos segunda-feira. Eles falaram que iam mudar as regras da previdência privada. Agora, claro, por fim falaram que ainda não farão isso. Vamos ver, a gente sabe como a política funciona. Mas se não for isso, serão outras formas. E essas outras formas pressupõem inevitavelmente, invariavelmente, mais entrada desses burocratas em nossas vidas. Então, o problema ele está aí. A gente tem que lidar com ele. Então, por isso que eu falo que um dos temas importantíssimos que nós falaremos nesse sábado o dia inteiro será sobre blindagem patrimonial. Como é que a gente cria estruturas financeiras para nos protegermos? Como é que a gente consegue trazer eficiência tributária em meio a esse aumento de impostos que a gente tem, né? O Estado arrecada 3 trilhões e 300 de impostos no ano, né? Como é que a gente consegue ter uma mínima independência nas nossas vidas quando a gente tem tamanha retirada de impostos ou de dinheiro daquilo que nós produzimos de nossas vidas, não é? Então, é importante isso, que nós tenhamos isso claro em nossa cabeça. Então, falaremos sobre isso, traremos pessoas, um grupo de advogados que falará sobre essas estruturas também lá fora, ou seja, vislumbrarmos, visualizarmos possibilidades em meio a esse caos. Então, nós estaremos presencialmente, no dia 29 de junho, um sábado o dia inteiro, aqui em São Paulo, nessa edição apenas presencial. Quem puder, vai ser super prazer estarmos juntos e a gente vai falar sobre tudo isso. No final do dia, a gente vai fazer um happy hour ali com todo mundo, fazendo relacionamento entre todo esse grupo.